Hoje no Bíblia Comentada falaremos sobre como a Bíblia transforma as pessoas de dentro para fora. Não é só leitura, é ação viva de Deus na alma humana. Vamos ver como a palavra derruba fortalezas mentais, cala os conselhos do mundo, destrói a altivez e nos conduz à verdadeira humildade em Cristo. Se prepara, porque hoje vamos descer para o fundo do coração e deixar a espada do Espírito trabalhar. Hoje no Bíblia Comentada, falaremos sobre como a Bíblia transforma as pessoas. E para isso a gente precisa começar entendendo uma coisa essencial. A Bíblia não é só um livro, ela é a palavra viva de Deus. Viva mesmo, no sentido mais profundo e literal. Ela não é um amontoado de páginas escritas em tinta preta, encadernadas com capa dura ou mole, colocadas numa estante e esquecidas com o tempo. A Bíblia respira, a Bíblia fala, a Bíblia corta, a Bíblia cura, a Bíblia constrói e reconstrói. Ela não só comunica verdades, como também entra no íntimo da alma e faz morada. Quando a gente lê Hebreus capítulo 4, versículo 12, já se depara com um choque espiritual, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra não apenas é viva, como se tivesse batimento cardíaco e pulso firme, mas é também eficaz. Ou seja, ela não falha, não erra o alvo, ela cumpre o propósito. Ela age, transforma, convence, corrige, limpa, regenera. E essa ideia da Bíblia como algo vivo não começou no Novo Testamento. Desde os tempos antigos, lá nos desertos onde os profetas andavam com sandálias gastas e olhos cheios de visões, a palavra já era tratada como algo que vinha direto de Deus. Os judeus a chamavam de Davar Elohim, a palavra do Senhor, e sabiam que ela não era coisa para ser tratada como literatura comum. Davi, por exemplo, diz em Salmos 119, verso 105, "Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho." Veja que essa palavra guiava, iluminava, orientava o trajeto mesmo na escuridão mais densa da alma humana. Ela também é penetrante, uma espada de 2 gumes. Agora você já se cortou com uma faca bem afiada? Imagine isso em dobro. Era esse tipo de espada que os romanos usavam no campo de batalha. A lâmina cortava dos 2 lados, ou seja, qualquer movimento, qualquer deslize ou impulso já feria. E quando o autor de Hebreus usa essa imagem, ele quer que a gente entenda que a Bíblia não passa de raspão. Ela vai no profundo. Ela não faz cócega no ego, ela confronta o orgulho. Vai lá onde a psicologia não alcança, onde a medicina não toca, onde a filosofia especula, mas não resolve. Ela desce no espírito e na alma, 2 elementos que aos olhos humanos parecem uma coisa só, mas a palavra separa. E quando separa, revela. E quando revela, transforma. Tem mais. Ela discerne. E aí a coisa fica séria, porque Tiago capítulo 4, versículo 6, nos alerta que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, se o coração for altivo, arrogante, cheio de si, a palavra vai expor. Vai trazer à tona o que está escondido por trás das palavras bonitas e do comportamento polido. A Bíblia não lida com a fachada, ela vai direto à fundação. É por isso que, quando Paulo escreve aos crentes de Corinto, ele não vem com floreios ou poesia leve. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele solta o peso. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essa palavra, que parece uma simples leitura devocional de manhã cedo, é, na verdade, uma bomba espiritual contra castelos de orgulho, fortalezas de mentira, argumentos que nos prendem. O versículo seguinte, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, vai mais fundo. Anulamos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você consegue perceber? A Bíblia não é um livro que só informa, ela reforma. Não apenas orienta, ela realinha, ela leva cativo o pensamento, ou seja, prende ele e obriga a andar no caminho da verdade. Num mundo onde os pensamentos são livres demais, autônomos demais e muitas vezes destrutivos, a palavra entra e diz: chega, a partir de agora você vai obedecer a Cristo. Isso é o que chamamos de metanoia, mudança de mente. Só que não é uma mudança superficial, é uma mudança radical. Mas não pense que é uma transformação mágica, instantânea, que acontece sem dor. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, a Bíblia nos mostra o conflito.
Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui a palavra revela a guerra interna que todo cristão vive. A carne quer uma coisa, o espírito quer outra. E é a palavra que revela quem está ganhando. Pensa comigo, se alguém vive segundo o impulso da carne, raiva, inveja, egoísmo, imoralidade, é sinal de que a palavra ainda não penetrou o suficiente. Mas quando alguém passa a reagir com mansidão, a abrir mão do que é seu, a perdoar de verdade, a andar a segunda milha, a palavra entrou como espada e tirou exatamente o que precisava sair. E não só isso, plantou algo novo. E é interessante que quando Jesus fala sobre grandeza no reino, ele coloca a humildade como chave. Mateus capítulo 18, versículo 4 registra: Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A Bíblia, quando transforma, não infla o ego. Pelo contrário, ela nos torna mais simples, mais leves, mais dependentes. Como crianças que não têm orgulho de pedir ajuda, que confiam sem reservas, que não têm malícia nem pretensão. Na história da igreja, inúmeros testemunhos revelam essa transformação profunda causada pela Bíblia. Agostinho, um dos maiores pensadores da fé cristã, vivia uma vida dissoluta até que, ao ouvir um trecho da palavra, sentiu um quebrantamento tão forte que não conseguiu continuar do mesmo jeito. Martinho Lutero, outro exemplo marcante, enfrentou a escuridão espiritual do seu tempo com base na Escritura. Foi lendo Romanos que sua mente explodiu em revelação. Ele entendeu que o justo viverá pela fé e, com isso, começou uma revolução espiritual. O que esses homens tinham em comum? A palavra entrou, não apenas nos ouvidos, mas no mais profundo do ser. E ainda hoje é assim. Não importa se é um adolescente de periferia, uma dona de casa cansada, um pastor veterano ou um novo convertido, quando a Bíblia entra em ação, ela não negocia, não alivia, não camufla. Ela revela, ela transforma, ela reconstrói. E você percebe que não é sobre decorar versículos, citar de cor ou saber teologia avançada. É sobre deixar a Bíblia ser Bíblia. Deixar que a palavra entre no coração, encontre o que está escondido, confronte o que precisa morrer e plante o que deve nascer. Sabe, não tem como alguém continuar o mesmo depois de ter um encontro real com a palavra de Deus. Se nada muda, é porque a espada ainda não cortou. Se não há confronto, é porque o discernimento ainda não foi ativado. Se não há transformação, é porque a vida ainda não foi tocada. A Bíblia não é um texto frio de doutrina, é um organismo vivo de revelação. E onde ela entra com liberdade, o Espírito Santo faz a obra. Ele pega o que está morto e vivifica. Ele pega o que está torto e alinha. Ele pega o que está sujo e lava com água pura. A verdade é que a Bíblia não quer só ser lida. Ela quer nos ler. Ela não quer apenas ser estudada. Ela quer nos estudar. E à medida que você se expõe a ela com humildade, ela começa a fazer o que nenhuma outra voz consegue: transformar você por dentro. E quando a Bíblia começa a operar em alguém de verdade, uma das primeiras coisas que ela faz é anular os conselhos do mundo. E aqui a gente precisa abrir bem os olhos e os ouvidos, porque o mundo fala muito. O tempo todo. Pelos amigos, pelos filmes, pelas redes sociais, pelos conselhos bem intencionados, mas desajustados, de quem nunca foi regenerado por dentro. O mundo tem uma lógica própria, um evangelho alternativo, um manual de como ser feliz, que parece bonito por fora, mas por dentro é veneno suave. Só que a palavra de Deus não entra para negociar com esses conselhos. Ela entra como uma arma. Não qualquer arma, mas uma daquelas que tem poder verdadeiro. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, a Bíblia é clara ao dizer: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Repara bem, não são carnais. Ou seja, a Bíblia não debate com o mundo usando a mesma lógica do mundo. Não argumenta com as ferramentas da filosofia humana, nem tenta vencer no grito ou na popularidade. A palavra entra com o poder de Deus. E para quê? Para destruir fortalezas. Agora, segura essa imagem. Uma fortaleza é um lugar onde se constrói proteção ao redor de uma ideia. Algo que foi fortalecido por anos, talvez décadas, com pensamentos errados, com mentiras que se tornaram verdades internas. Uma pessoa pode ter uma fortaleza dentro da mente sem perceber. Por exemplo, a ideia de que não é amada, ou de que é inútil, ou de que nunca vai ser liberta de tal pecado. A Bíblia entra e essa fortaleza cai. Mas ela não para por aí. O versículo seguinte, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, revela mais.
Anulamos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha que coisa linda e poderosa. Sofismas são argumentos bonitos, aparentemente verdadeiros, mas que no fundo são mentirosos. É como aquele ditado moderno: segue teu coração. Parece inofensivo, né? Mas o coração, segundo Jeremias capítulo 17, versículo 9, é enganoso e desesperadamente corrupto. E aí a Bíblia entra com seu raio-x espiritual e diz: isso aí é sofisma. É mentira bem vestida, tem que ser anulado. E não é só sofisma que ela destrói, ela derruba também a altivez. Esse orgulho intelectual que diz: eu sei o que é melhor para mim. Esse orgulho emocional que diz: ninguém manda no meu jeito de viver. Esse orgulho espiritual que tenta adaptar a Bíblia aos próprios desejos, ao invés de se submeter a ela. A palavra de Deus é o martelo que quebra a rocha, como diz Jeremias capítulo 23, versículo 29. Ela não pede licença, ela não bate de leve, ela chega como instrumento de libertação. E o mais impressionante é que ela não quebra só por fora, ela quebra por dentro. E quando esses argumentos caem, quando essas ideias falsas são destruídas, os pensamentos que restam são levados cativos à obediência de Cristo. Pensa comigo, todo mundo tem pensamentos que tentam dominar a vida. Medos, culpa, insegurança, ambição desenfreada. O mundo diz: alimenta isso, segue o que te faz bem. Mas a Bíblia vem e diz: não, isso vai te matar. Vamos levar isso aqui cativo a Cristo. E o que é levar algo cativo? É prender, acorrentar, submeter. É o oposto da liberdade emocional que o mundo prega. Porque a verdadeira liberdade na Bíblia não é fazer o que eu quero. É poder fazer o que é certo. A palavra nos ensina a pensar como Cristo. E isso muda tudo. Muda o jeito de reagir a uma afronta, o modo como lidamos com a crítica, o perdão que antes parecia impossível, a maneira como encaramos o futuro, o valor que damos às coisas eternas. É uma reprogramação completa. É como tirar o software antigo da mente e instalar um novo sistema operacional, baseado não mais na carne, mas no espírito. E tudo isso acontece porque a Bíblia, além de espada, além de martelo, além de lâmpada, é também luz para discernir o que é conselho do alto e o que é conversa fiada do mundo. Você já deve ter vivido isso. Estar num momento de dúvida, prestes a tomar uma decisão baseada no que ouviu de alguém ou viu em algum lugar. Mas, de repente, você se depara com a palavra, com aquele versículo que salta do texto como se tivesse sido escrito só para você. E aí, na mesma hora, algo muda por dentro. Os olhos se abrem, a consciência alerta, a direção muda. É assim que a Bíblia transforma. Ela desarma o inimigo com armas espirituais. Ela derruba castelos de mentira. Ela queima pontes que nos ligavam ao erro. E ela não faz isso de forma violenta no sentido humano. Ela faz com autoridade, com graça, com verdade. E quando isso acontece, a mente começa a se renovar. A mente, essa mesma que antes acreditava em tanta coisa errada, agora começa a ser moldada pela verdade eterna de Deus. E seguindo o fluxo daquilo que a palavra de Deus faz dentro da gente, a gente não pode deixar passar batido o que talvez seja uma das barreiras mais duras que ela precisa derrubar: a altivez. E olha, quando a Bíblia fala em altivez, ela não está só se referindo ao orgulho escancarado, à arrogância explícita, aquele peito estufado dizendo eu sou demais. A altivez pode ser muito mais sutil. Ela pode estar disfarçada de autoconfiança, de uma falsa humildade, de uma teologia que tenta controlar Deus e até mesmo de religiosidade vazia. Quando o texto lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz que toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus será destruída, ele está falando dessa estrutura mental que se coloca como obstáculo. A altivez é quando a mente humana quer se sentar no trono e dizer: eu decido o que é verdade. É a tentativa do barro de dizer ao oleiro o que fazer. E isso acontece demais, até mesmo dentro das igrejas. Quando alguém se recusa a perdoar porque tem seus motivos, quando insiste em manter rancor como se fosse direito adquirido, quando se apega à própria interpretação da vida e da Bíblia, mas nunca se permite ser confrontado pelo Espírito através da palavra, isso é altivez. E sabe qual é o problema da altivez? É que ela resiste à transformação. Ela fecha a porta. É como um castelo com os portões trancados por dentro. Deus até bate, mas quem está lá dentro acha que não precisa abrir. E é justamente aí que entra o poder da palavra. Ela não espera ser convidada para destruir a altivez. Ela entra com autoridade. Porque essa altivez não é só um problema de comportamento, é uma barreira contra o conhecimento de Deus.
é uma fortaleza que impede que a luz entre. A história bíblica está cheia de exemplos disso. Um dos mais conhecidos é o de Faraó, no livro de Êxodo. A cada praga que vinha, ele endurecia ainda mais o coração. Ele via o poder de Deus diante dos seus olhos, mas ainda assim resistia. Isso é altivez. Não tem a ver só com rebeldia, tem a ver com orgulho espiritual. E no final, a queda de Faraó foi grande, porque ninguém se exalta contra Deus e sai ileso. Outro exemplo mais sutil, mas igualmente sério, é o do jovem rico que conversou com Jesus. Ele se aproximou cheio de boas intenções. Até mostrou que conhecia os mandamentos, que fazia tudo certinho. Mas quando Jesus tocou justamente no ponto onde sua segurança estava, as riquezas, ele não quis abrir mão. Foi embora triste. Isso também é altivez. É confiar em si mesmo, nas suas posses, no seu próprio mérito, mesmo diante do convite pessoal de Cristo. E veja como essa altivez é destrutiva, porque ela impede o conhecimento verdadeiro de Deus, impede a intimidade, impede a rendição. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não habita em corações que não se quebrantam. E aí, mais uma vez, Tiago capítulo 4, versículo 6, bate nessa tecla com força. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha que impacto. Deus resiste. Ou seja, não apenas ignora, mas se opõe. Ele luta contra a altivez. Ele não compactua, ele não negocia, ele não passa pano. Mas em contrapartida, para quem se curva, para quem se humilha, para quem reconhece que precisa ser moldado, a graça. Graça que limpa, graça que levanta, graça que transforma, graça que dá força para continuar. E é isso que a Bíblia vai fazendo com a gente. A cada leitura verdadeira, a cada meditação profunda, a cada confronto com a verdade, a altivez vai sendo detonada, porque ela não aguenta permanecer de pé quando a glória de Deus se manifesta. Ela não tem lugar quando a palavra entra e mostra quem realmente somos. O problema é que muitas vezes a altivez não se mostra logo de cara. Ela mora no fundo do coração e só aparece quando somos contrariados. Quando Deus diz não. Quando a palavra corrige. Quando alguém nos exorta. A reação que a gente tem nesses momentos revela onde a altivez ainda está viva. E aí entra o bisturi da palavra com precisão cirúrgica para cortar, separar, arrancar o que precisa sair. O interessante é que na Bíblia, Deus sempre exalta o que é pequeno. Sempre escolhe o improvável. Sempre se revela humilde. O próprio Cristo, que é o Verbo eterno, veio ao mundo como servo, nascido numa estrebaria, vivendo sem aparência formosa, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se o Verbo se humilhou, como poderíamos nós nos manter altivos? A transformação que a Bíblia opera começa quebrando esse espírito de superioridade. Faz com que o homem perceba sua real condição. Veja o abismo entre sua justiça e a santidade de Deus e clame por misericórdia. Só assim, com o coração no pó e os olhos na cruz, é que o Evangelho floresce e o Espírito Santo opera em plenitude. E mesmo depois da conversão, a altivez tenta voltar. Ela tenta se disfarçar de zelo, de doutrina, de razão, de experiência espiritual. Mas a Bíblia, viva, eficaz e penetrante, sempre vai lá e diz: isso ainda é sobre você, não sobre Cristo. Então, o processo de transformação pela palavra não é apenas um momento, mas um caminho constante. Ela vai, dia após dia, derrubando o que se levanta contra Deus dentro de nós. Seja uma opinião teimosa, um sentimento não tratado, um trauma guardado ou uma teologia pessoal construída para justificar erros. Tudo isso é posto abaixo diante da majestade da palavra. E é exatamente quando a palavra vai derrubando a altivez que começa a nascer dentro da gente algo que o mundo não valoriza, mas que o céu exalta: a humildade. A Bíblia nos torna humildes porque ela nos mostra quem realmente somos diante de Deus. E a primeira coisa que a gente entende quando olha para a Escritura com o coração aberto é que a soberba é algo que Deus aborrece profundamente. Não é que ele simplesmente desaprova, mas ele aborrece, se opõe, rejeita com força. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 5, fala assim: abominável é o Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Isso já nos dá a noção do quanto a soberba é tóxica espiritualmente. Deus não vê o soberbo com pena, nem como alguém apenas desorientado. Ele vê como alguém em rebelião direta contra sua soberania. A soberba é o grito do coração que diz: não preciso de Deus, eu sou suficiente. E isso foi exatamente o que Lúcifer disse antes de ser lançado do céu. Ou seja, a soberba não é apenas um pecado comum. Ela é a raiz da queda, o combustível da rebelião, a fundação do orgulho humano que se recusa a se curvar.
E a Bíblia vai nos desconstruindo disso tudo, vai nos esvaziando dessa pretensão, porque ela nos apresenta um padrão completamente diferente. E aí a gente encontra Cristo. Cristo. O próprio Deus encarnado, que tinha toda a glória, todo o domínio, toda a autoridade celestial, mas escolheu se humilhar. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante é um verdadeiro choque de realidade espiritual. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Imagina isso, o Rei do Universo lavando os pés dos discípulos. O Criador se permitindo ser crucificado por suas criaturas. O Santo dos Santos andando com pecadores, comendo com publicanos, acolhendo prostitutas e leprosos. E nunca mesmo, fazendo isso com ar de superioridade. Ele se colocava entre os pequenos, sentava com os esquecidos, caminhava com os cansados. Se a Bíblia nos mostra esse Cristo e é Ele o nosso modelo, como ainda podemos manter qualquer vestígio de soberba? E é nesse encontro com a humildade de Cristo que a Bíblia vai moldando dentro de nós essa mesma virtude. Porque a humildade não é fraqueza, não é passividade, não é complexo de inferioridade. Ela é uma força sob controle. Ela é a beleza da alma que sabe seu lugar diante de Deus e do próximo. Ela é a liberdade de não precisar provar nada para ninguém. É como um rio calmo que segue seu curso sem fazer alarde, mas que irriga tudo ao redor. E veja bem, a humildade é uma virtude cristã essencial, não opcional, não é um bônus do Espírito. É um fruto que precisa florescer se a raiz está realmente em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ou seja, é parte da identidade do salvo. Quem nasceu de novo precisa se parecer com Jesus. E Jesus é manso e humilde de coração. A humildade nos livra da comparação, nos livra da competição, nos livra da necessidade constante de ser reconhecido e, principalmente, nos coloca num lugar seguro diante de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 6, mais uma vez nos lembra: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É na humildade que a graça encontra espaço. É quando o vaso se quebra que o azeite pode fluir. E a Bíblia não só nos ensina sobre a humildade, ela nos convida a praticá-la. A começar dentro de casa, no trato com os nossos, depois na igreja, com os irmãos, no trabalho, nas ruas, com quem nos fere. Porque a verdadeira humildade não é aquela que se mostra em público, mas aquela que se mantém mesmo quando ninguém está olhando. E veja que interessante, o mundo atual exalta a autoafirmação, a busca pelo eu interior, a projeção pessoal. Mas o Evangelho vai na contramão. Ele nos chama a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. A Bíblia nos transforma justamente porque nos faz perceber que quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos, mais espaço damos para que Deus nos encha com sua presença. E aí começamos a viver de outro jeito. A oração se torna mais sincera, a adoração mais profunda, a comunhão mais leve, porque o orgulho pesa, mas a humildade liberta. O orgulho exige, mas a humildade serve. O orgulho constrói muros, mas a humildade constrói pontes. E tudo isso é obra da palavra. Não vem de esforço próprio. Não é uma técnica de desenvolvimento pessoal. É transformação operada pelo Espírito, usando a palavra como ferramenta. A cada leitura, a cada meditação, a cada confrontação, a Bíblia vai moldando em nós o caráter de Cristo. E no centro desse caráter está a humildade. Hoje no Bíblia Comentada falamos sobre como a Bíblia transforma as pessoas. Não como um manual frio de regras, mas como uma palavra viva que respira, que entra no mais profundo do nosso ser e começa a operar onde ninguém mais pode tocar. Falamos sobre como ela não só informa, mas reforma. Não só aponta o caminho, mas também nos fortalece para segui-lo. Ela é viva e eficaz, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela é espada que penetra, que separa alma e espírito, e é capaz de discernir pensamentos e intenções do coração. Vimos também que ela destrói fortalezas mentais, espirituais, emocionais, que muitas vezes são erguidas com tijolos de orgulho, de mentira, de traumas antigos e até mesmo de argumentos que parecem lógicos, mas que se opõem à verdade do Evangelho. A palavra vem como arma de milícia espiritual, não carnal, e anula sofismas, desfaz altivez, quebra resistências internas que tentam se levantar contra o conhecimento de Deus. E quando essa palavra encontra espaço, ela nos ensina a humildade.
Ela nos leva a olhar para Cristo, o nosso maior exemplo de simplicidade e serviço, e nos convence de que grandeza no reino é se fazer pequeno, que a virtude mais alta é se ajoelhar para lavar os pés, e que a glória de Deus brilha mais forte na vida de quem se esvazia de si mesmo para ser cheio do Espírito. Falamos também que Deus resiste aos soberbos, mas derrama graça sobre os humildes. E essa graça, meu irmão, minha irmã, é o que sustenta a nossa caminhada. É ela que nos levanta quando caímos. É ela que nos fortalece quando fraquejamos. É ela que nos transforma por meio da palavra, dia após dia, verso após verso, leitura após leitura. A Bíblia nos mostra quem somos, mas acima de tudo revela quem Deus é. E quanto mais a conhecemos, mais percebemos que precisamos dele. Que sem ele somos nada, mas com ele tudo pode ser feito novo. E que essa palavra continue encontrando espaço no seu coração. Que ela continue te moldando, te limpando, te direcionando e, sobretudo, te tornando cada dia mais parecido com Cristo. Nos encontramos no próximo episódio do Bíblia Comentada. Até lá, continue permitindo que a palavra te leia, te transforme e te leve para mais perto de Deus. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa The Unexplored. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Lições bíblicas. A supremacia das escrituras. Douglas Baptista, editora CPAD. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.